assim seja. Bom dia a todos. Que Deus nos abençoe, porque o nosso primeiro agradecimento sempre deve ser a Deus em tudo que fazemos em nossas vidas. Principalmente pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos, estudando e falando sobre Jesus, sobre o seu Evangelho. Quantos, né? É um luxo. A gente pode dizer hoje em dia que isso é um luxo. Poder compreender a necessidade desse tempo, poder discernir e fazer uma escolha como essa. Então, realmente, nos tempos atuais é um luxo, esse discernimento, onde todos parecem tão agitados e ocupados e preocupados, né, com coisas tão efêmeras. Então, é o momento da vida desse convite. Nós fomos convidados a falar hoje sobre a passagem, né, uma parábola da grande ceia. Primeiramente, a gente lembra aqui de uma anotação de Mateus, que os seus discípulos se aproximam de Jesus e perguntam: por que tu lhes fala por meio de parábolas? E ele diz: eu lhes falo por parábola porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Interessante. Vê, olha, ouve e não entende. Quantas vezes a gente viu, olhou e não entendeu nada? Por quê? Porque é aquela primeira apreciação superficial. Depois a gente vai olhando de novo, vai ouvindo de novo, até que um dia a gente tem um insight, né? E é isso que fulano quis dizer. Nós somos às vezes tão desatentos que moramos numa rua, muitas vezes num lugar que, se alguém perguntar assim: que cor é o muro da quarta casa depois da sua, do lado direito? Ou do apartamento? Quarta casa, apartamento, tem. A gente não sabe. E passa por ali todo dia, às vezes. Né? Ou qualquer outra situação. Porque a gente percebe que a gente está sempre no automático, correndo de um lugar para o outro, fazendo o que interessa, e a gente acha que todo o restante é perda de tempo. Então, muitas vezes, a gente perguntar: qual a cor do céu hoje? Não vai falar azul claro, eu acho que é cinza, eu acho que choveu. Ué, olhamos, o céu foi o mesmo, os olhares foram diferentes. Então, a gente perde a oportunidade de ver, de perceber o que é importante da natureza, ter olhado para aquela flor tão bonita pelo qual a gente passou, ela merecia a nossa atenção. E às vezes a gente vai parar para ver desastre, problema, para ouvir história da vida dos outros. Pô, vamos parar para ouvir o passarinho, as ondas do mar. Então, o que a gente vem escolhendo? Né? Buscar e achareis. O que nós estamos buscando encontrar? Se a gente só quer buscar problema, a gente só vai encontrar problema. Então, a parábola, na realidade, é um pensamento que é exposto de maneira figurada, com uma criatividade para criar interesse. Então, Jesus, um excelente pedagogo, o que ele faz? Ele coloca as coisas do dia a dia num conto, de uma maneira que um pensamento leva a outro para guardar aquela história. Muitas vezes a gente fala assim: eu não sei quem falou, mas eu me lembro que a essência daquela história era aquela. Aí a gente não sabe contar a história toda, mas a gente guardou a essência da história. A gente não precisa guardar a história toda. Ela falou mais ou menos disso. Porque foi uma história. Por que se utilizava isso, ou se utiliza ainda? Né? Primeiro, pela possibilidade disso não ser adulterado. Primeiro motivo. Porque quando você coloca em parábola, você encapsula. Nem todos vão ser capazes de abrir esse fruto, nem encontrar lá aquela polpa doce. Então tem aquela casca, então é preciso descascar para poder comer. Quem não consegue fazer isso, fala assim: que coisa boba, que coisa mais sem fundamento. Era assim que os fariseus achavam de Jesus. É um ingênuo, fala umas coisas sem pé nem cabeça. Para quando tivesse condições, alguém ter a chave para ir abrindo aquilo ali
de acordo com o desenvolvimento do senso moral de cada um. Né? Então, a parábola é a maneira pela qual você consegue fazer uma compreensão de assuntos que são abstratos, muitas vezes difícil de explicar. Imagina Jesus explicando para aquele povo, que a maioria é bárbaro, né, sobre o reino de Deus e um convite para uma vida futura. É um convite abstrato. Ele iria falar de coisas abstratas do qual aquele povo não estava acostumado. Tudo deles era materializado. Então ele ia falar assim, olha, na realidade vamos falar da seara espiritual, do chamado para o trabalho espiritual. Espiritual? Fora da matéria, né? Então é um conceito difícil que se busca guardar através da parábola. Ela tem um desses objetivos. Então vem a parábola da grande ceia, que a passagem buscamos em Lucas, capítulo 14, versículo 15, onde um homem que estava à mesa disse a Jesus, feliz aquele que come o pão no reino de Deus. E Jesus respondeu, aí vem a parábola, um homem deu um grande banquete, convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados, venham, pois está tudo pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. Eu não copiei todas as desculpas, depois nós vamos ler. Então o dono da casa ficou muito zangado quando o empregado voltou e contou ao patrão. E disse ao empregado, saia depressa pelas praças e ruas da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E o empregado disse, Senhor, o que me mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado, saia pelas estradas e caminho e faça as pessoas virem aqui para que a casa fique cheia. Pois eu digo a você, nenhum daqueles que foram convidados vai provar do meu banquete. Olha que interessante. Nesse momento, só um minutinho. Eu esqueci o papel principal aqui. Nessa passagem do texto bíblico, olha as desculpas que eles falaram. O primeiro disse assim, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que aceite a minha desculpa. O segundo, a desculpa foi assim, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço que aceite a minha desculpa. E o terceiro falou, acabei de me casar e por isso não posso ir. Reparem, foram 3 desculpas. Então vamos agora à parábola. Vamos então abrir, né, esse fruto que foi protegido por essas palavras, que muitas vezes a gente fala assim, o cara foi fazer uma festa, um banquete, chamou, e as pessoas não quiseram ir. Aí ele foi, mandou chamar coxa, estropiado, chamar todo mundo na rua, ainda mandou chamar outros. Que coisa estranha, né? É que faz um banquete e sai fazendo assim? Porque antigamente, quando você convida para um banquete, para uma festa, você já avisou previamente. Você já fez essa comunicação. É o dia do banquete. Então ele manda lá o CA falar que já está tudo pronto, que podem chegar. Já está na hora, ele acabou de aprontar tudo. Então está tudo pronto. Aí cada um daqueles convidados foram se escusando, né? Foram se desculpando para não ir. Então, vamos ver essa primeira parte. Um homem deu um grande banquete. Esse homem é Deus, né? É o nosso Pai. E o banquete é justamente a conquista da felicidade. O que é um banquete, né, quando a gente imagina? O banquete é a alimentação em fartura, em abundância, para que você escolha. Tem vários tipos de pratos diferentes. Então, naquele momento, a gente percebe a felicidade sendo comparada a esse banquete, porque é o reino de Deus. Toda pessoa que conquista, né, o espírito que conquista a possibilidade do reino de Deus, a consolação, o que ele sente? Uma felicidade.
Nós aqui já aprendemos que a felicidade completa ainda não é do nosso planeta, porque o nosso planeta não é mundo feliz. É ainda de expiação e expiação e prova, entra no mundo de transição para caminhar para o mundo feliz. Essa graduação dos mundos ocorre em função dos seus habitantes. Então a Terra não é um planeta, um mundo feliz, não é porque ela geograficamente não serve, é porque os seus habitantes não possuem credenciais para habitar um mundo feliz. Aqui é um local que ainda tem briga, disputa, egoísmo, maldades, raiva, enfim. Então não é um mundo feliz. Então há necessidade de se credenciar a viver no mundo feliz. Por isso a gente vem no mundo de transição, aprender a sair desse estado de ignorância, de maldade, para passar ao mundo feliz. Como é que a gente vai conviver entre aqueles do qual a gente não tem afinidade? Então a gente precisa ter afinidade com aqueles. Muitas pessoas, se fossem levadas para o mundo feliz, obrigado, ia se sentir mal. Ia falar que tédio, que coisa mais chatinha, aqui não tem um... E começa a imaginar uma série de coisas. Porque não tem afinidade. Então ele não vai saber apreciar nem o que é bom. Ele ainda não desenvolveu isso, essa apreciação. Ele ainda não tem esse discernimento. Então o banquete é justamente o reino de Deus. E o reino de Deus é a vida futura. Porque aqui Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Não é desse mundo. Mas eu vou preparar para vos chamar. Então significa que existem outros mundos que estão preparados. Mas o reino de Jesus em toda a sua glória não foi aqui. Continuando então, lá no Livro dos Espíritos, na parte das leis morais, questão 614, os espíritos respondem assim a Kardec. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem, indicando-lhe o que deve fazer ou não fazer. E ele é só infeliz porque dela se afasta. Se o homem é infeliz porque se afasta da lei de Deus, porque ele, de uma certa maneira, ele se afasta do caminho das leis morais, logo, quem é feliz? Quem se conduz dentro das leis de Deus. É lógico. Por que eu sou infeliz? Porque eu estou fora da lei de Deus. Eu vivo fora da lei de Deus. Por que eu vivo fora da lei de Deus? Será maldade ou ignorância? É um caso a pensar. Muitas vezes a gente fala assim, mas eu não sei qual é a lei de Deus. Primeiro que a lei de Deus está inscrita nas nossas consciências. Todos nós temos a lei de Deus. Nós temos certamente esse discernimento, mas só que ele não é trabalhado. Essa consciência, quando fala assim pra gente, isso aí não está muito certo. O que a gente fala? Bobagem minha. Bobagem tudo da minha mãe que falou isso lá pra mim. Hoje em dia o mundo é dos espertos. Se eu não fizer, o outro faz. Aí vai adormecendo essa consciência que estava começando a abrir. Então fecha ali a consciência. E vai ficar fechada até que decida abrir. Então não é mais automático que ela vai funcionar. Porque a pessoa acostumou a fechar esse seu nível de reflexão. Então tudo ela racionaliza. Ela arranja desculpa para todos os ilícitos. E muitos não são ilícitos legais da lei humana. Mas nós sabemos que está errado. Mas lá no fundo, a gente botar como empatia, o mínimo, a gente sabe que não gostaria de receber aquilo que a gente está fazendo. Então, quando a gente quer saber se está certo ou errado, a gente vai lembrar de Jesus. Faça ao outro aquilo que gostaria que recebesse. Não é? E amar a Deus sobre todas as coisas. Então, eu posso também alegar assim, eu sou ignorante, eu não conheço a lei de Deus. A minha consciência não lembra, eu não estou conseguindo lembrar. Mas só pelo fato do esquecimento, quando eu reencarno, não justifica que eu não estude. A reencarnação me dá o esquecimento. Então me cabe estudar, se Deus possibilitou o estudo. Tanto possibilitou que ele enviou
vários mensageiros para que essa lei fosse relembrada. Então nós vamos ver a passagem de vários mensageiros de Deus. Para que esquecer, tem outro mensageiro aqui lembrando a vocês. Então nesse momento, é quando a gente vai lembrar que várias vezes essa lei nos foram trazida. Antes de Jesus, quase todos os povos, com exceção dos hebreus, eles eram politeístas, tinham vários deuses, eram adoradores. Desde Abraão, quando ele recebe o convite de Deus para sair da sua cidade de Ur, ele sai em busca de uma terra, levando a sua família, e dali funciona a sua aliança com Deus. No momento que ele faz a aliança, Deus promete a ele toda a prosperidade, e toda a sua descendência próspera. Contanto que haja a aliança com esse Deus, chama Jeová. Naquele momento, não pode falar o nome do Altíssimo. Então, chama Jeová, Javé, não, se fala o nome do Altíssimo. Então, é a primeira aliança. Então, dentro todos aqueles povos, os hebreus eram o único povo monoteísta. Isso já é um avanço impressionante. Esse povo monoteísta, ele já estava sendo preparado para receber Jesus, porque já tinha entendimento de lei, Então eles foram sendo preparados. Os profetas, se a gente for ver Isaías, tudo falava da chegada do Messias. Em vários trechos avisa que vai vir um Messias, o Messias da paz, o príncipe da paz. Depois, vamos lembrar da chegada a esse grupo de Moisés, que recebe as leis divinas que nós chamamos o decálogo. Não é assim? A lei divina. Esse decálogo dizia para eles, todo o mandamento que importa. Ali estava, a base moral futura de todos os futuros. O restante que Moisés fez, as 600 e poucas prescrições, era de ordem civil, porque ele comandava um povo bruto, que recém-escravo ainda do Egito, sem modo. Então tinha que ter uma legislação muito severa para aquele povo. Então todo aquele restante da Bíblia é legislação civil de um grupo, que depois vai ser mudada. E os hebreus se sentiam e eram um povo eleito, porque só eles possuíam a lei de Deus. Só a eles foi passado. Então, se eles obedecessem aquele Deus, eles iriam ter as suas recompensas. Mas qual era a recompensa que eles esperavam? A terra da promissão. Eles esperavam os bens materiais. Tudo eles materializavam. Na cabeça deles, o reino de Deus vai dar isso para eles. Uma terra, de abundância total, que cai maná o tempo todo do céu. E é aquilo que eles vão viver esperando. Então, chega um momento de total desordem naquele grupo, de briga com aquelas facções, que eles se separam, inúmeras vezes, já se tornaram escravos novamente, e são inúmeras seitas diferentes, cada um se achando melhor do que o outro. Então, nesse momento é enviado o Filho de Deus, o Espírito, Filho de Deus mais evoluído, que poderia chegar a esse planeta, que chegou a esse planeta, que é Jesus, que foi Jesus. Então, Jesus diz que não veio modificar aquela lei. Fala que veio dar cumprimento àquela lei. Que lei? A moral ou a civil? A moral. A civil, não. Tanto é que ele nega a questão do sábado, ele nega a limpeza exterior, ele nega os rituais. Então, ele veio dar cumprimento à lei moral, aos 10 mandamentos. Todo o restante, a gente vai ver Jesus o tempo todo combatendo aquilo que não interessava, que são os ritos, a parte exterior. Então, quando Jesus chega, é interessante que ele vai começar a espiritualizar os tesouros do Pai, não é assim? Então, ele fala de uma terra, assim, de uma vida futura,
de uma terra futura, mas não a terra da promissão como matéria. E eles, então, não aceitaram essa questão. Eles repeliram a palavra de Jesus e mostraram uma resistência muito forte à lei de Deus. Porque se a gente pensar, para conviver dentro da lei de Deus, é necessário, primeiro, conhecer a lei de Deus. Aí você conhece. Se eu ouvir falar, comece a aprofundar, aí você conhece. Você conhece de uma maneira sem ouvir falar. Depois você para refletir sobre aquela lei ali. Uma vez você vai lá no dicionário, procura palavras que você não compreendeu, depois lê de novo com outro tipo de sentido mais transcendental, depois lê aquilo de novo aplicando no vizinho, não é assim que a gente faz? A gente lê aquilo ali que é bom para não sei quem, a gente vai oferecendo. Aí daqui a pouco acabar todo mundo, aí a gente começa a trazer ela para a gente, né? Eu acho que isso aqui é para mim. Aí, será que é para mim? Aí a gente começa a colocar aquilo, né, na nossa vida. Pô, mas a lei de Deus é isso aqui? É? Aí a gente vê que é complicado. Aí a gente já conhece, como espírita, todos que estamos aqui, que já estudamos, né, que ouvimos as palavras do plano espiritual, os livros que nos foram oferecidos pelo plano espiritual, que o Espiritismo veio nos relembrar, que é a terceira revelação. Nós, pelo menos, já sabemos o quê? Que andamos fora da lei de Deus. A gente já tem condições de fazer essa percepção. Porque nós não podemos alegar mais ignorância. Está ali. O livro foi colocado ali. Você ouviu, não sei quantas pessoas falaram, imagina eu. Meu filho, você foi o primeiro ouvido a se ouvir. Como é que você vai dizer que não sabia? Então, pelo menos eu já sei que eu ando fora da lei. Então eu começo a perceber. Qual é o meu modelo? Qual é o meu padrão? Não é mais A nem B daquela revista tal, daquele canal tal, não é aquela rainha. Não! O meu modelo, o meu padrão de vida é Jesus. Isso eu já escolhi. No momento que eu faço essa escolha, eu tenho que direcionar a minha vida, por mais longe que ela esteja do caminho dele, naquela direção. Ele é a luz que vai iluminar meu caminho. E o evangelho é essa bússola. Como é que eu faço agora? Eu vou para a direita. O que ele falou aqui, hein? Quando eu brigo com meu irmão, o que eu tenho que... Ih, olha só o que eu tenho que fazer. Está ali. Está escrito ali do perdão. Aí eu olho. Não vou. Dessa vez não dá para ir, não. Perdoar ainda. Por quê? Porque é difícil. Porque ler e entender a gente já faz. Mas tem uma hora que vocês têm que ter coragem de fazer e tomar atitude. É a primeira mais difícil, depois fica mais fácil. Então o evangelho é aquela bússola que nos guia assim, ó. Como é que eu faço quando acontece situação de dinheiro, que eu tenho que escolher os prazeres da vida? O que Jesus falou sobre isso? Então tá lá. Eu vou me coadunando e vou enveredando, né? Eu vou consertando meu caminhar naquelas veredas, enveredando no caminho correto. É quando a gente fala, né? Conserte, né, o seu caminhar. Porque a gente já sabe qual é. Mas às vezes a gente não está preparado intimamente para fazer essa mudança. A pessoa que tem vício, vamos lá botar o vício do cigarro, que é lícito. Ela sabe que faz mal? Ela já ouviu do médico, da mãe, do avô, do pai, do vizinho, do cara amarada que estava na rua. Ela já viu na televisão, está lá escrito, hoje em dia, obrigado lá, está estampado aquilo. Ela pode na internet fazer pesquisa. Sabe? Sabe. E o que impede ela de parar e parar de se matar? O que impede? É falta de conhecimento? Coragem para tomar uma atitude e modificar o seu caminho. Coragem. Então é ela, ninguém vai fazer isso por ela. É a hora que ela decidir. Então é igual aquela parábola, né?
que Jesus fala da torre. Alguém que vai construir uma torre para e faz um cálculo para saber se tem condições de prosseguir com aquela construção. Assim somos nós. A gente vai comprar um carro. Eu tenho que fazer conta. Quanto é que eu tenho que economizar? Quanto é que eu vou pagar? Quantos meses? De que maneira vai ser? Eu não posso falar assim, vou comprar um carro. E seja o que Deus quiser. Não. Deus não vai pagar nada, não. Deus não quer nada, não. Deus não precisa de carro. Eu tenho que ter responsabilidade de saber quanto é que eu preciso ter para fazer aquele investimento. Por isso, quando a gente fala em aceitar um convite de Jesus, do Pai, eu faço uma conta. Certamente faz uma conta, tem prós e contras. Para andar no caminho do Pai, eu vou ter que abrir mão disso, e daquela outra festa, e de não sei o quê. Isso tudo acaba tendo um peso nessa visão muito maior do que o outro. Então você escolhe isso aqui. Você fez uma conta e a conta não está valendo a pena. Talvez porque não tem entendido. Então você começa a dar desculpa. Você dá aquela desculpa, olha, eu primeiro estou estudando, depois que eu me formar eu vejo esse negócio aí de lei de Deus, né? Eu sou jovem. Deixa eu aproveitar a vida, depois eu vejo esse negócio de lei de Deus. Olha, eu agora vou me casar, preciso ver negócio de família, de filho. Pouco meus filhos tiverem tudo criado. Filho atualmente está sendo criado lá pelos 35 anos, né? Mas geralmente voltam para receber uma nova criação. Depois nós volta trazendo alguém junto para ser criado junto. Então você espera isso aí. Vou esperar, ou então assim, quando eu me aposentar, atualmente, quando vocês se aposentarem, eu não sei se vocês não vão entender o que o camarada está falando. Então, quando que vai ser esse momento? O dia que eu não tiver mais dor. Meu gente, depois de uma idade, quando você acordar sem dor, porque você desencarnou. Né? Nós temos dores, nós temos problema. Não vai aparecer esse dia. A hora é agora. Com a boa vontade, quem faz o momento somos nós. Então, nesse primeiro momento aqui, essa primeira desculpa, né? Que ele fala, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Jesus está falando de um judeu, né? Como é que algum judeu vai comprar alguma coisa sem antes ver, né? Já a gente acha isso difícil realmente. Então aqui é o exemplo daquele que tem posse. São aqueles endinheirados. E é difícil. Porque o apego às posses é uma teia de aranha que agarra mesmo a pessoa. Tanto nós vamos ver lá no Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, no capítulo 16, dizendo não se pode servir a Deus e a Mamon. Por que nós nos conflitamos tanto? Porque nós trazemos dentro de nós o senhor e o escravo. Ou eu atendo a Deus ou atendo a Mamon. Atendo a Deus ou atendo a Mamon. Eu não sei quem que eu quero atender. Tem hora que eu quero atender a Mamon. Mas como é que eu vou manter dois dentro de mim? Ou um ou outro. Por isso nós vivemos nesse conflito. Que ainda não foi feita essa decisão. Nada nos impede de ter bens materiais. Olhem bem. Nada. O aviso é simplesmente para que você não os priorize pelos bens de Deus. Use os seus bens materiais, mas não abuse. Aprenda a viver sem eles se for necessário, sem revolta. Não se apegue a eles, usa, mas sabe que isso vai ficar aí. Isso vai ser largado por aí. Isso é um entendimento que todo mundo tem que ter. É importante, sim, eu ter matéria, preciso sobreviver. Eu não posso ser peso na economia de ninguém. Mas eu tenho que ter disciplina. O que eu estou fazendo em troca disso? O que eu estou trocando? Porque senão a gente fica com a casca da banana, né, comendo e joga a banana fora. Então tem que saber o que a gente faz troca. A segunda desculpa. Comprei 5 juntas de boi. Então é aquela pessoa que está envolvida com o quê? Com as suas ocupações. Ele não tem folga para
para os interesses da alma. Ele está o tempo todo atarefado. Ele está sempre ocupado. São aquelas pessoas que falam, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Porque se eu trabalhar, eu não ganho. Se eu não ganho, a família não tem. Né? E o pão, aí a gente fala, mas o pão nosso está garantido. Não, mas eu quero o pão nosso, quero o pão, né? Eu quero a manteiga, eu quero queijo camembert também, eu quero moctino, eu quero mais aquele outro bolinho chamado muff, não sei da onde. Eu quero aquilo tudo. Então não é o pão de cada dia só. O pão dava. Mas todos aqueles, né, aquele mamão papaya, né, aquilo ali, aquele suco de laranja, aquilo não estava no contrato. Então você tem que trabalhar mesmo. Você tem que ver televisão, mas não basta a televisão. Você tem que ter televisão também a cabo. Você tem que ter, você não basta telefone fixo, você tem que ter o telefone móvel, você tem que ter a rede fixa, você tem que ter a rede móvel, você tem que ter um carro que não sei o que, você tem que trabalhar. Mas tem que trabalhar muito. Tem que dormir pensando no trabalho, acordar pensando no trabalho, porque senão não vão te mandar embora, que não vai vir um que trabalhe mais do que você. Porque temos que produzir. E a gente vai lembrar daquela passagem, né, do homem avarento, que Jesus conta da parábola, que ele ficava tão preocupado em aumentar o celeiro. Eu tenho que aumentar meu celeiro, porque eu vou colher mais, eu vou plantar mais, eu vou ter mais semente, eu vou ter que construir um celeiro imenso para guardar todos esses bens que eu estou colhendo. Né? E quando o Espírito fala, né? Pobre alma, mal sabe que essa mesma noite será levada. Então, quantas pessoas trabalham, esperando um dia aproveitar? Porque um dia eu vou aproveitar. Primeiro, não sabe se vai aproveitar. Né? Hoje a gente não sabe. Nunca se soube se vai aproveitar. E o que é aproveitar? Outro dia eu estava contando, né, que a gente vê as pessoas com o celular, né, filmando, tirando selfie. Aí depois um dia eu vi uma pessoa falar assim, tô doido para chegar em casa para ver esse filme. Aí você já olha e fala assim, pô, tem alguma coisa errada, né? Quer dizer, o importante é postar que eu fui lá. Agora, não dá para ver aquilo, depois eu vejo, quando tiver um tempo lá em casa, eu vejo esse filme aí, nem bota mais para ver aquilo, porque é tanto filme, é tanta foto, que nada mais é diferente, nada mais é importante, nem vai revelar mais nada. Então, quando é que aproveita? Não, eu tenho que trabalhar para o meu filho poder estudar na escola tal, ter o curso tal, poder fazer... Ah, é muito caro. Aí depois eu aproveito o meu filho. Não. Você perde o seu filho. Você está perdendo o seu filho. Então é o momento que nós temos sim que trabalhar, nós temos sim que nos preocupar com o dia de amanhã. Ninguém está falando ao contrário. Mas é dar à vida material o valor relativo que ela possui. Ela é temporária, isso aqui é passageiro, isso aqui é um elo na imensidão. Isso aqui no futuro vai significar um dia no nosso mundo espiritual. Então pouco importa se você teve o tênis X, B, ninguém vai lembrar disso. E a gente sempre lembra. Já viu alguém no final da vida dizendo assim, ai, como eu me arrependo de não ter tido uma Ferrari? Eu nunca vi. O que a gente vê a pessoa dizendo, né, numa idade? Ah, eu me arrependo de não ter aproveitado mais meus filhos pequenos. Eu me arrependo de não ter ido mais à praia, de ter viajado, de ter dado mais abraço em fulano que agora não está mais aqui. E eu devia ter dado um montão de beijoca e dizer que amava ele toda hora, todo dia. Ah, isso eu me arrependo. Agora, de ter tido alguma coisa, nunca vi ninguém falar. Né? Então, é isso que realmente no final, né, no cômputo geral, vai importar. As coisas mais simples, né, quando a gente vai lembrar, quando a gente era criança, aquela mesa, aquele pessoal tudo falando, aquele pão quentinho, um puxava para cá, o outro queria o outro pedaço, o outro mandava tirar o miolo e derrubava café, e aquilo depois dava, todo mundo ria. Pô. São esses momentos, às vezes em família, um café. Né? Quando a gente ri de coisas mais simples, com os amigos, a gente lembra do passado e começa a rir, e ri aquela risada gostosa. Então não é aquela risada achando que é alegria que a gente vê, aquela pessoa que dá aquelas gargalhadas sem nexo, é alegria.
Né? Às vezes a gente vê, mas fulano deve ser feliz, ele ri toda hora, mas ele pode ser um descompensado, ele pode ter um problema. Porque quem ri muito sem explicar o porquê também tem problema, assim como aquele que chora o tempo todo. Tem alguma coisa. Então isso não é sinal de absolutamente nada. A terceira desculpa, ele não pede desculpa ao homem. Ele simplesmente, casei-me e por isso não posso ir. Ele só fala isso. Ou seja, é a imagem daquele que tem preocupações e responsabilidade doméstica que consome o tempo todo. Então, ele é aquele que a gente pode lembrar que não seria escolhido como um verdadeiro discípulo de Jesus. Quando lá em Mateus ele sai fazer a escolha dos discípulos. Um montão de gente fala, deixa eu ir, eu quero seguir o Senhor, eu também quero. Então, numas passagens, Jesus fala assim, aquele que não abandonar seu pai, sua mãe, seus filhos em meu nome, não é? Ele simplesmente fala assim, não é digno do reino de Deus. O que ele fala para abandonar a mulher? Claro que não. É porque nenhum interesse pode ser maior do que os interesses da lei de Deus. Então, toda vez que um pai, uma mãe, um filho, se for ele que estiver obstando a gente andar no caminho da lei de Deus, eu tenho que escolher a lei de Deus. É quando a gente olha para um filho e fala assim, olha, ou para um marido, ou para uma esposa e fala assim, não posso mais seguir isso que você está fazendo. Eu já tenho uma outra compreensão. Então é quando a gente dói muito, às vezes é até um amigo que quer que a gente continue num caminho que a gente fala, não tenho mais condições de fazer. Então a gente vai contrariar o interesse do outro. É a hora que a gente fala, nós fomos abandonados, mas nós seremos abandonados por muitos. É natural. Então, na realidade, o que nós percebemos ali foi que, assim como eles, nós também recusamos uma série de convites. Porque nos faltou discernimento para separar o que é temporário do que é eterno, do perecível para o imperecível. Na hora de fazer a escolha, a gente não sabia. Isso aqui é para sempre, isso aqui só vale agora, isso aqui é para sempre, isso aqui que me interessa para a vida futura. É isso aqui que eu vou levar na minha bagagem espiritual, meu conhecimento, meus amigos, meus afetos, a bondade, cultura. Agora, aquele restante lá vai ficar aí. Vou dar uma atenção relativa, sabendo que vai ficar pó. Então, quando o empregado volta e dizendo, né, o que aconteceu, ele falou, sai pelas praças e ruas e traga para cá os pobres, aleijados, cego e manco. A gente vai lembrar de Paulo, né, o apóstolo dos gentios, vai buscar a todos. Ou seja, mas não era apenas mais os hebreus, pessoal de Israel, o povo de Israel. Somos todos nós, os pagãos, os antigos pagãos e gentios. E esse convite vem sendo reiterado. E no final o empregado disse que chamou todos eles e ainda há lugar. Reparem bem, ainda há lugar. Todos nós estamos sendo convidados para ocupar o lugar desse banquete, para sentirmos a felicidade verdadeira, que é a felicidade do espírito em paz, da missão cumprida, sentido de dever cumprido. É isso que é felicidade. Você poder deitar com aquela sensação, estou em paz, que nem Santo Agostinho fala, hoje eu consegui fazer tudo aquilo que eu me propus, sem ofender, sem magoar. Então isso é a felicidade. Isso é felicidade interior, que independe de qualquer coisa, não depende do outro para eu ser feliz, depende de mim. Então, na passagem, nós já estamos encerrando, lá na passagem do capítulo 25, buscai e acharei, o 6 diz, observai os pássaros do céu, e no final, né, é feito, busquemos primeiramente o reino de Deus, e todas as coisas lhes serão dadas por acréscimo. Ou seja, se soubermos primeiro discernir
o que é o reino de Deus, tudo o restante virá naturalmente. É isso que nós temos que compreender. Não saiamos buscando aquilo que virá. Primeiro, o tema central é Deus. O resto é acessório e vai acompanhar o que é o principal. Então, esse é o principal. Isso é felicidade. E às vezes a gente fala, como ser feliz, como buscar reino de Deus, nessa confusão toda que é o mundo, que é o planeta, que é não sei o quê. Para encerrar, me lembrando de uma história que houve um concurso de quadros. Qual quadro que melhor representaria a paz? Então lá foi colocado esse desafio e os artistas, cada um começou lá a fazer esse trabalho para receber o prêmio, aquele que melhor representasse a paz. Aí começaram a apresentar os seus trabalhos lá no dia, né, lá da vernissagem. Aí um apresentou um mar tranquilo, o outro apresentou um barquinho, o outro apresentou um passarinho, o outro apresentou um sol, a lua, uma montanha, um bebê, e foi. Olha, você sabe, e outros vários. Vocês sabem quem que ganhou o concurso? Um quadro aonde tinha uma árvore, um ninho, um passarinho, e do lado de fora, maior vendaval, tudo caindo para um lado e para o outro, né? Você via os desenhos todos borrados, numa maior violência da natureza e no burbúrio de uma grande cidade, pessoas buzinando e luz, e o passarinho dentro do ninho, na maior tranquilidade. Que possamos, então, trazer essa tranquilidade dentro dos nossos corações, independente quer onde estejamos, porque ela é nossa e quando é nossa, carregamos e estamos com ela onde estivermos. Que Deus abençoe a todos e as vossas famílias também.